Olá, tudo bem? Dia com aprovações finais de propostas importantes. Estão muito perto de virar lei uma medida sugerida pela CPI da CEMIG do ano passado e uma alternativa para que o governo de Minas renegocie a dívida do Estado com o governo federal. Eu sou Joanita Gontijo e esse é o Assembleia em Destaque, programa que mostra o impacto na sua vida dos temas que são debatidos no Parlamento Mineiro. Regime de recuperação fiscal. Já falamos desse termo várias vezes aqui. Está nas discussões de políticos e gestores públicos há 5 anos. Em 2017, o presidente da República, Michel Temer, apresentou ao Congresso Nacional uma solução para que os estados endividados conseguissem colocar as contas em dia. É que a maioria deles tem dívidas altíssimas com o governo federal. Minas Gerais é o terceiro maior devedor, com cerca de 150 bilhões de reais. Na época, deputados federais e senadores discutiram essa medida e nascia ali a lei que criou o regime de recuperação fiscal. Para ter acesso às facilidades de pagamento prometidas na lei, os estados precisam cumprir alguns requisitos e aderir ao regime. Até o momento, apenas Goiás completou o processo de adesão. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul já avançaram algumas etapas. Aqui em Minas, há 2 anos, o governo Zema tenta convencer os deputados a aprovar a autorização para entrar no regime. Mas o receio de que as consequências da medida sejam piores que os benefícios empurrou a questão até hoje. O principal argumento dos parlamentares desconfiados com o regime de recuperação é que o governo de Minas não apresentou ao Legislativo quais serão os impactos para Minas Gerais. Quais estatais serão privatizadas? Quais benefícios os servidores perderão? Exigências que estão na lei original aprovada em Brasília. Assim, nos últimos dias, buscando uma alternativa que impeça as consequências do regime, os parlamentares mineiros chegaram a uma possível solução. Seria uma espécie de contrato com o governo federal para pagar parte da dívida parcelada em 30 anos. A principal diferença em relação ao regime de recuperação é que as parcelas iniciais do pagamento seriam maiores. Mas o Estado não teria que privatizar estatais nem mexer nas leis dos servidores públicos. Essa alternativa foi aprovada em votação final nesta quarta-feira no plenário. O entrave agora é convencer o governo Zema de adotar essa nova medida, porque os técnicos de lá, ou seja, do governo, dizem preferir o regime de recuperação. Nossa equipe perguntou ao líder de governo aqui na casa, deputado Roberto Andrade, qual a posição em relação ao projeto aprovado. Ele disse que o projeto é autorizativo, ou seja, não obriga o governo a negociar a dívida dessa forma. E por isso, ele deve ser sancionado por Romeu Zema, mas alertou que o refinanciamento proposto não resolve o problema da dívida sozinho e que a adesão ao regime de recuperação fiscal continua sendo necessária. Vamos aguardar agora os próximos capítulos dessa polêmica. Como tem feito há vários dias, o autor do projeto, o deputado Eli Tarquínio, voltou a pedir atenção do governo a essa alternativa. Ele conversou com a nossa equipe logo depois da votação final no plenário da Assembleia. Vamos ver. O que nós estamos esperando é a imparcialidade do governador para que as coisas possam acontecer a favor do todo, não das partes. E achamos que o governador, inclusive, declarou que quem não concordasse com o regime de recuperação fiscal apresentasse outro caminho. Nós apresentamos, então, esse projeto que foi detalhadamente estudado por muitas pessoas do ramo, inclusive a nossa consultoria, que é de alto nível, né? E mais algumas ideias de, inclusive, auditores que conhecem isso também. De fato, tem um projeto, tem um gráfico que mostra que ao longo de 30 anos, nós vamos fazer uma economia de 53 bilhões pela nossa proposta. Essa diferença de cerca de 50 bilhões apontada pelo parlamentar
está em um estudo feito pela equipe dele. A afirmação é de que o regime não tem condições de pagamento interessantes porque aumenta o valor final pago pelo Estado de forma considerável. No contrato de renegociação, no primeiro ano, o pagamento seria de 6 bilhões. No regime de recuperação, a parcela inicial seria zerada, mas a partir do 9º ano, os valores seriam maiores do que o contrato de refinanciamento. Foi aprovada em definitivo aqui na Assembleia uma das medidas sugeridas pela CPI da CEMIG para evitar fraudes nas empresas estatais mineiras. Um dos problemas encontrados pela investigação que apurou irregularidades na companhia desde 2019 foi um contrato de 1 bilhão e 100 milhões de reais com a empresa de tecnologia IBM por um período de 10 anos e sem licitação. Os parlamentares da CPI não foram convencidos pela gestão da CEMIG de que a contratação da IBM estava dentro da lei. Isso porque são poucos os casos em que a concorrência pública de fornecedores não é obrigatória. Segundo o relatório final da CPI, a CEMIG usou um mecanismo previsto na Lei Federal das Estatais para não fazer a licitação. É a chamada parceria em oportunidade de negócios. Ela dispensa a licitação para agilizar algumas ações comerciais das estatais. Mas as características do fornecedor selecionado devem ser bem específicas, como, por exemplo, demonstrar que a empresa contratada é muito superior à concorrência. Os deputados da CPI entenderam que havia pelo menos 5 empresas que prestavam serviço similar ao da IBM e que, portanto, a licitação deveria ter sido realizada. Para evitar que estatais mineiras usem o mecanismo de forma deliberada, o projeto de lei de autoria da CPI da CEMIG descreve as regras para contratação direta. Os deputados se inspiraram em decisões do Tribunal de Contas da União, que é o órgão que fiscaliza licitações em âmbito federal, para fazer o texto da proposta. Em 2020, o mercado de produtos orgânicos no Brasil movimentou quase 6 bilhões de reais. O valor é 30% maior do que no ano anterior, segundo dados da Organis, Associação de Promoção da Produção Orgânica e Sustentável. Em todo o país, são 68.700 estabelecimentos agropecuários certificados para a produção orgânica. Segundo o IBGE, Minas Gerais é o estado com maior número de propriedades com esse perfil, são 11 mil. Diferente da convencional, a produção de orgânicos não utiliza agrotóxicos, transgênicos, fertilizantes sintéticos. São mais seguros para o consumidor e não contaminam o meio ambiente. O norte do estado está perto de ganhar um incentivo para esse segmento. Passou por votação final o projeto que cria o Polo de Agronegócio e de Produção Orgânica na região. A proposta determina as diretrizes para que as ações do governo incluam os agricultores na discussão sobre como fortalecer a atividade. Serão pensadas maneiras de valorizar a mulher e os jovens agricultores, de produzir de forma mais sustentável e eficiente, de colocar os alimentos à venda, seja pela criação de associações ou cooperativas. O autor do projeto, o deputado Tadeu Martins Leite, comentou a aprovação. A produção rural, de um modo geral, hoje no norte já é muito forte, mas a produção agrícola, a produção orgânica vem crescendo ainda mais. Não só no norte de Minas, mas no estado como um todo. A importância desse projeto é a gente dar essa roupagem, esse reconhecimento para esses produtores. Só no norte nós temos mais de 10 mil produtores hoje. Então a criação desse polo é exatamente para dar essa credibilidade cada vez mais. Assim, a gente, através do governo do estado, construir mais incentivos financeiros, também incentivos a esses produtores, porque isso você vai gerar emprego, obviamente, né, através desse trabalho, vai gerar uma alimentação de mais saudável, porque hoje as pessoas estão cada vez procurando mais alimentação saudável, a produção orgânica é também isso. Outra proposta votada em definitivo atualiza uma norma da área da educação. Há quase 20 anos, uma lei determinou que as escolas de ensino fundamental e médio da rede pública estadual colocassem nos currículos conteúdos que busquem promover a cidadania. São temas como direitos humanos, lições de direito constitucional, administrativo, do consumidor, do trabalho. A novidade que foi aprovada quer ampliar o ensino da educação ambiental. Se receber o sinal verde do governador, a nova norma vai enfatizar nesse assunto o cuidado e a proteção dos animais. No próximo bloco, vamos falar sobre saúde. É rapidinho, não sai daí.
O artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que todo ser humano tem direito a assegurar saúde para si e a sua família. E diz também que a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Esse documento, assinado em 1947 na Assembleia Geral das Nações Unidas, reconhece que a dignidade humana e os direitos iguais a todos são base para a liberdade, a justiça e a paz. Mas por que eu estou falando sobre isso? Antes de responder, eu quero te mostrar esse depoimento. Chega no porteiro, ele fecha a cara e fala: o médico vai atender quando ele quiser. É a demanda do médico. Tipo assim, a prefeitura está mandando dinheiro, não tem fiscalização, é na hora que vem, entende? É muito descaso. 3 horas da manhã, veio uma enfermeira, fez a chamada, só tinha 3 crianças aqui, que era eu, ela e mais uma moça foi embora. Nós estamos aqui até agora. A Bianca Gonçalves é uma mãe que, no momento em que falou sobre sua revolta na manhã desta quarta-feira, estava há quase 18 horas esperando atendimento para a filha. Luísa, de 10 meses, está com febre e outros sintomas de gripe. Elas estavam na UPA do Barreiro, em Belo Horizonte. A unidade atende em média 230 pessoas por dia, cerca de 9.000 por mês. A UPA tem 24 leitos para adultos e 9 pediátricos. A gente está conhecendo a Bianca porque a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher fez uma visita ao local depois de receber inúmeras queixas sobre a demora no atendimento. O gerente da unidade disse às deputadas que a prefeitura não está conseguindo contratar pediatras. Quem deu uma explicação para essa falta de interesse dos médicos foi o Vitor Ferreira, que é presidente do Conselho Distrital do Barreiro. Não vão contratar os médicos que já estão acostumados a receber uma determinada remuneração para receber uma remuneração bem inferior, trabalhar muito além daquilo que eles estão acostumados em seus consultórios, eles não vão aparecer para ocupar essas vagas, né? A prefeitura precisa, nós como usuários, pedimos que a secretária Cláudia Navarro, que ela mude a forma de contratação desses profissionais, porque do jeito que está, ninguém vai querer prestar atendimento nem na UPA e nem nos centros de saúde. A situação na UPA do Barreiro também é reflexo de uma decisão do governo do estado. Por causa da pandemia, a FHEMIG fechou as unidades de urgência e emergência do Hospital Júlia Kubitschek, que passou a ser referência no tratamento da Covid-19. Um esforço compreensível, mas que já não é tão necessário. Depois de muitos protestos, o governo prometeu reabrir 30 leitos de urgência na primeira quinzena deste mês. O compromisso foi feito em uma audiência aqui na Assembleia, mas não foi isso que a comissão encontrou no hospital logo depois de visitar a UPA do Barreiro. Até havia 3 pacientes da enfermaria, mas a deputada Ana Paula Siqueira explicou para a nossa equipe. Vamos ver. Eu perguntei a ele por que ele tinha sido transferido, ele falou apenas para ocupar este lugar. Então, assim, foi feito um processo de maquiagem. Visivelmente, aquelas senhoras que estavam lá não estavam com situação nenhuma de emergência, elas estão aguardando exames, elas estão aguardando continuidade do tratamento. Então, é um absurdo, né? O governo prometeu, não cumpriu e, além de não cumprir, cria uma maquiagem no processo, uma fraude. Isso é inadmissível. Mas esse não foi o único problema encontrado no Hospital Júlia Kubitschek. No ambulatório de atendimento à gestante, que corre o risco de ser fechado, há um depósito lotado de camas e equipamentos entulhados. Há inclusive aparelhos que foram comprados para o hospital de campanha que o governo estadual montou durante a pandemia e que nunca foi utilizado. Esse hospital custou cerca de 5 milhões de reais. Para os deputados que visitaram o hospital, esse esvaziamento é uma estratégia do governo do estado. No meu entendimento, pretendem fazer uma entrega, né, desses hospitais, tanto o Júlia Kubitschek quanto o João Pinido em Juiz de Fora, né, assim como ocorreu com o de Patos de Minas, de uma entrega para as organizações sociais, né. Então isso é facilmente verificado quando você encontra determinadas alas aqui dos hospitais em que serviços foram desativados, né? E quando o serviço vai sendo desativado, vai se tentando otimizar essa entrega para as organizações sociais, e aí você implanta praticamente uma privatização dentro dos hospitais, né? Bom, a gente sabe que praticar atividade física com regularidade é importante para proteger a saúde.
Mas abandonar o sedentarismo não é tarefa fácil, principalmente nesses dias frios como das últimas semanas. Os especialistas recomendam para os adultos pelo menos 150 minutos semanais de atividades aeróbicas, como corrida e caminhada. Para crianças e adolescentes, a indicação é de 1 hora de exercício 5 dias por semana. Na escola, as aulas de educação física são uma oportunidade de incentivar os alunos a se interessar por esportes. Mas avaliar a saúde do jovem antes de iniciar essas tarefas também é fundamental. É como quando a gente vai iniciar a academia, o correto é pedirem um atestado médico. Foi pensando nisso que uma proposta está sendo avaliada para virar lei ou não. A ideia inicial era obrigar o documento na rede pública e privada no início de cada ano letivo. Durante a análise, os deputados alteraram o texto e sugeriram que o melhor é orientar os pais sobre a importância desse exame clínico no filho para avaliar se está tudo bem para a prática de exercícios. O projeto já está pronto para a primeira votação no plenário da Assembleia. Adoecer e precisar ficar internado num hospital à espera do tratamento ou da cura não é nada agradável. Para uma criança ou adolescente, a situação é ainda mais assustadora. Na tentativa de amenizar a angústia desses pacientes mais novos, alguns hospitais passaram a ter brinquedotecas terapêuticas, um instrumento importante no processo de recuperação porque permite a interação social entre eles, favorece as distrações e estimula até a expressão de sentimentos. A brinquedoteca promove também a aproximação com a equipe de saúde e torna o ambiente menos ameaçador, fazendo com que a criança esteja mais aberta aos exames e procedimentos. Uma lei federal já obriga que os estabelecimentos pediátricos onde haja internação possuam as brinquedotecas. Mas aqueles que não internam os pequeninos não tinham essa obrigação, mesmo se eles ficam lá por longas horas para o tratamento ambulatorial. Por isso, uma discussão aqui na Assembleia quer incentivar, como direito dos usuários dos serviços públicos de saúde, o acesso a uma brinquedoteca também em hospitais que só fazem o tratamento ambulatorial das crianças, ou seja, mesmo quando não exista necessidade de internação. Antes da primeira votação no plenário, a proposta ainda será analisada por outras 2 comissões. Vamos falar agora de uma doença silenciosa e que merece que a gente fique atento: o câncer de intestino. Os números do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, podem assustar. São mais de 40 mil casos novos por ano no país. É o segundo mais comum, tanto em homens quanto em mulheres. E o terceiro tipo de câncer que mais mata, com cerca de 20 mil mortes em 2020. Também conhecido como câncer de cólon e reto ou coloretal, essa doença tem como principais fatores de risco ter mais de 50 anos, excesso de peso, alimentação pobre em fibras, consumo excessivo de carnes processadas e embutidos, casos na família e doenças prévias no intestino. Todo mundo sabe, mas vamos lembrar, o diagnóstico precoce aumenta muito as chances de cura. Pensando nisso, uma proposta apresenta as diretrizes para fortalecer o rastreamento da doença entre as pessoas do grupo de maior risco, além de incentivar a realização dos exames em quem tem algum sinal característico. A divulgação de informações sobre tudo relacionado ao câncer de intestino também está no texto do projeto como medida que pode ser adotada pelo governo. A proposta deve passar ainda pela análise inicial da Comissão de Fiscalização Financeira para depois ser votada pela primeira vez no plenário. O Assembleia em Destaque fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Lá no nosso Twitter você acompanha outros programas feitos pela TV e no portal. Lembrem-se que estão todas as informações sobre o que está sendo discutido aqui. Participe, você pode dar a sua opinião sobre os projetos de lei. Até mais!